Boa noite a todos, os amigos e amigas participantes hoje do estudo do Livro dos Espíritos. Neste momento, então, que antecede o estudo, como sempre costumamos, é o momento da nossa prece de agradecimento ao Pai, na figura do Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de nosso encontro virtual para o estudo da doutrina espírita. Lembrando que, por ocasião do estudo do Evangelho, que foi essa semana, acabamos não fazendo a vibração, por um lapso. Então, ao final, convidarei a todos, tá? Os minutos finais para a gente fazer a vibração, tá bom? Se costumamos deixar o copo d'água no Evangelho, mas também pode ser hoje. Quem quiser, aí no final a gente faz a vibração, ok? Então, no estudo de hoje, o tema é simpatias e antipatias terrestres. As questões 388 e 389 do Livro dos Espíritos, ok? A 388, a pergunta é: os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Antes da resposta, nós mesmos já poderíamos responder, né, pela nossa vida de relação aqui como encarnados. Né? É natural que a gente se encontre, né, aqui e ali, em diversas circunstâncias, né, com outras pessoas, seja homem ou mulher, com quem nos afinizamos logo de pronto. Parece que já tem algo que nos, de certa forma, nos identifica, né? Demonstra essa afinidade, essa ligação, ainda que não tenhamos contato com aquela pessoa. É natural, né? Esta proximidade, principalmente quando a gente descobre que tem temas em comuns, gostos em comum, né? É bem natural isso aí, o Miramês vai falar mais adiante no comentário. Então, a resposta dos Espíritos: há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia desta ciência que compreendereis melhor mais tarde. Esse mais tarde, considerando a época que foi dada a resposta, que Kardec e sua equipe transcreveram para o Livro dos Espíritos, né, já podemos dizer, já é na nossa época. Nós temos condições, tecnologia, meios aí para se comprovar tudo isso. Né? Não tudo é modo de dizer, mas muita coisa que os espíritos já deixaram em entrelinhas ou falaram dessa maneira, mais tarde, futuramente. Esse futuro é o nosso tempo já, ok? Comentário de Miramês. Nos encontros que se dão com as pessoas e dentre as quais se manifesta uma profunda simpatia, são espíritos afins que carregam os mesmos ideais, na qualidade de vibrações análogas. A força que move tudo é o magnetismo, força piloto que forma o ambiente para esses encontros saudáveis que podem ser também e quase sempre são ligações de vidas passadas. Então, muitas vezes são. Nem sempre, mas muitas vezes já temos ligações, né, de outras encarnações. Aí, né? Algumas vezes a gente se identifica, se encontra por aqui mesmo, como a gente já comentou, e pela natureza íntima da gente, pelas afinidades, a gente se sente bem, acaba conversando, proseando, né, com aquele companheiro ou companheira ali. Quando se é atraído por outra pessoa, convém analisar qual o tipo de atração que os envolve, para que se possa aproveitar essas bênçãos da recordação, colocando-as a serviço da fraternidade pulsante no universo. Ainda há muito que conhecermos sobre a conduta das criaturas e as forças sublimadas que as ajudam a viver. Para saber o valor dos pensamentos, dos sentimentos elevados que se pode desprender do espírito, basta analisar os poderes de Jesus e os seus feitos, certificando-se aonde pode chegar. Todos somos filhos de Deus com os mesmos direitos. Não há ligações por acaso. Existe uma energia divina que nos prende por simpatia. Semelhança de vibrações que um transmite ao outro. Qualidades imprimidas pelo amor ou pelo ódio nas fibras mais íntimas de quem recebe ou doa.
A intimidade do magnetismo é tocada por uma força gerada em cada ser. A humanidade já está de posse de muita ciência, esperando que seja dado o toque do amor para que se completem certas descobertas. Esperemos o porvir. Em mundos adiantados, o magnetismo espiritual é o piloto de todos os movimentos para o bem de todas as comunidades já limpas das paixões inferiores. Esse magnetismo espiritual, agente das belezas imortais, é consequência de mutações do éter cósmico, sob a influência de mãos angelicais. Essa energia é abundante em toda a criação, depende de quem as atrai para o serviço da fraternidade pura. Ao encontrarmos alguém por quem nutrimos simpatia, não deixemos que passe a oportunidade, pois não há nada por acaso. Aproveitemos a oportunidade e canalizemos essa amizade na construção da nossa própria vida. Além desse magnetismo superior, ajudar em certas recordações na sutileza da vida, pode ser usado, quando educado no Evangelho, para as conversações com o nosso próximo, para tratamento dos enfermos, para fluidificação da água, bem como para emitir pensamentos de cura onde quer que seja. Essas bênçãos de Deus não podem ser usadas no sentido de alimentar as inferioridades dos impulsos negativos, pois a resposta virá no mesmo teor da emissão. Quando conversarmos com alguém que esteja necessitando de amparo moral e que essa pessoa estiver se alimentando de forças inferiores, visualizemos em torno de nós uma onda magnética, onde a luz tem o cunho da superioridade e a transmitamos juntamente com o Verbo, na plenitude da paz e do amor, e seremos abençoados por espíritos nos mesmos sentimentos. Jesus era hábil nessa ciência, operando fenômenos de todas as modalidades. Usemos desse magnetismo divino para desfazer a antipatia que alguém tenha de nós. Não paguemos o ódio com o ódio, mas sim desfaçamo-lo com o amor. O bem é sempre uma qualidade divina nas mãos humanas. Aí, comentário de Miramês, muita sabedoria, como sempre. Questão 389. De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Então, é uma situação oposta, né? As leis são as mesmas, leis de ação e reação, a lei natural, vale para o universo todo, né? Da mesma forma que a afinidade aproxima, a falta de afinidade, a antipatia, afasta. Resposta. Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Então, comentário de Miramês. A repulsão instintiva de uma pessoa para com a outra é antipatia que vem do passado ou, igualmente, instinto com diferenciação na sua estrutura intrínseca. Cada um de nós geramos um tipo de magnetismo, cuja força é boa ou má, dependendo dos sentimentos que imprimimos nessas vibrações. Cabe a cada um analisar o seu magnetismo e cuidar dele, de modo que seu uso seja de proveito para si e para os outros. Torna-se justo que possamos também verificar o tipo de magnetismo dos outros sem alarde, somente para indicação do que devemos fazer em favor do irmão em pauta. Se sentimos ou viermos a sentir repulsão por alguém em caminho, em família, que é o mais comum, não nos revoltemos com essa depressão magnética do irmão. Aliviemos seu fardo com orações em seu favor, pedindo a Deus para que abra os canais da amizade. O melhor meio é a força da caridade, de maneira a atingir o seu coração. Quando a antipatia do passado, ela se enraiza mais nas fibras da alma, e os dois antagonistas, ao se encontrarem, permutam um campo de força negativa entre si, intoxicando os centros de força, o que ao mesmo tempo afeta o sistema nervoso, deprimindo os órgãos do corpo físico. Esses centros de força, agora um parênteses aqui, muitos estudiosos chamam de chakras. São os chakras, centros de energia que tem em determinados pontos, né, do nosso corpo espiritual. Na verdade, isso é o equivalente no corpo físico. Só lembrando, ok? Então, só um minuto aqui.
os canais. Assim como o ódio é o inferno vivo dentro da alma, o amor é o céu no país da consciência. A doutrina dos espíritos, essa beleza espiritual para cuja codificação Allan Kardec serviu de instrumento, nos mostra o Cristo na sua plenitude, despejando ensinamentos por todos os lados e nos fazendo entender os mais puros conceitos de vida. Kardec foi no século passado o mais lúcido discípulo de Jesus que pisou o solo da nossa querida França, com a missão de acender a luz para todo o mundo. O grande valor da doutrina dos espíritos é não ser estática. Ela avança com o progresso em todas as necessidades de caminhar, subindo para planos que o homem ainda não percebe. É de posse da filosofia espírita que vamos limpando nossa vida de todas as antipatias que sintamos. Caminhos limpos, felicidade à vista. A repulsão instintiva vem de vibrações antagônicas, ao passo que o amor é luz atrativa que se acende nos espíritos que se amam. Os espíritos inimigos que se reconhecem sem se falarem captam as vibrações uns dos outros, servindo-lhes de instrumento o corpo físico. Jesus Cristo foi a mensagem do amor para a humanidade e foi usando seu amor mais puro que ele curou os enfermos, levantando paralíticos e refazendo corpos danificados. Foi com esse amor que ele, o mestre dos mestres, mostrou para todos nós o caminho, a verdade e a vida. Devemos limpar da mente alguma antipatia que por acaso tenhamos de alguém, para não atravessarmos o túmulo alimentando o ódio e a vingança. Esse estado de alma nos leva à perturbação constante até que reconheçamos o valor do perdão, aquele que tudo esquece para dar lugar ao amor. Então são as palavras do Miramês, né, muito bem explicando essas duas questões, né, que nós vimos agora. Então é isso, gente. Como a gente mencionou no início, então, convidamos esse momento para a vibração, pondo no nosso coração toda a energia da nossa intimidade, do melhor que nós temos para doar, vibrando nesse momento por todo o planeta Terra, todos os irmãos de todas as regiões do planeta, principalmente aqueles que ainda convivem em regiões de conflitos, de guerras, de desigualdades, em condições de onde se verifica mais violência, né, por todas as regiões do planeta, vibrando também pelo nosso querido Brasil, harmonia, paz, serenidade, neste momento turbulento de muitas mudanças que estamos passando, nós brasileiros, vibrando também por todas as famílias, pela harmonia, pela paz nas famílias, vibrando por todos os nossos irmãos que se encontram em presídios, hospitais, creches, orfanatos, casas de recuperação, lar de idosos, pelos que estão internados, principalmente que mais necessitam, em tratamentos mais delicados, passando por cirurgias ou pós-cirurgias, por todos. Os irmãos perambulam pelas ruas, por nós mesmos e pelas nossas famílias. E estendendo também aos irmãos desencarnados, que já deixaram o corpo físico e retornaram ao plano espiritual, que recebam toda essa nossa energia. Retornaram para a vida verdadeira, terminaram seu estágio, como nós ainda estamos estagiando. Então é isso, assim seja, agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade, e uma boa semana a todos. Deus abençoe.